Você já sentiu que tudo estava dando errado? Que portas que pareciam certeiras se fecharam bem na sua frente sem explicação? A vida tem momentos assim. Oportunidades escapam, planos desmoronam, e a sensação de estar perdido se torna inevitável. Mas e se eu te disser que nada disso é acaso? Que cada porta fechada tem um propósito muito maior do que você imagina. Deus não erra. Ele nunca fecha uma porta sem um motivo. O que parece um fim pode ser, na verdade, um recomeço incrível que você ainda não consegue enxergar. Se você já passou por isso ou está passando agora, fica comigo até o final, porque essa mensagem pode transformar a maneira como você encara as dificuldades e abrir seus olhos para o que Deus já está preparando para você. Às vezes, a vida parece um caminho cheio de portas que se fecham diante de nós. Você tenta de um lado, tenta do outro, mas parece que todas as oportunidades escapam por entre os dedos. A frustração bate forte, o desânimo chega e a dúvida se instala no coração. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele realmente tem um plano para minha vida? Mas ouça bem, Deus nunca fecha uma porta sem um propósito. O que para você parece o fim de um sonho, pode ser, na verdade, o começo de um caminho muito maior do que você imagina. Quando Deus permite que algo se encerre, Ele já tem algo muito melhor reservado. Nossa visão é limitada, mas Deus vê além do que podemos enxergar. Às vezes, Ele fecha uma porta porque sabe que, se entrarmos por ela, estaremos nos afastando do verdadeiro propósito que Ele tem para nós. O que parece uma perda agora, mais à frente se revelará como um livramento. Muitas vezes, as portas se fecham de maneira brusca e inesperada, e nossa reação imediata é a frustração. Planejamos tudo, sonhamos com um caminho específico e, de repente, vemos nossas expectativas desmoronarem diante de nós. Nessas horas, o coração se enche de dúvidas e questionamentos. Por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus não está vendo minha dor? Mas o que não percebemos é que Deus sempre tem um plano maior do que a nossa compreensão alcança. O que parece ser um obstáculo é, muitas vezes, uma proteção. Aquela oportunidade que parecia perfeita poderia nos levar a um caminho de sofrimento. Aquele relacionamento que acabou poderia estar impedindo algo muito melhor de chegar. E aquele emprego perdido poderia estar abrindo espaço para uma porta que transformará a sua vida de uma maneira que você nem imagina. Pense na história de Moisés. Ele cresceu no palácio de Faraó, tinha uma vida confortável e, aos olhos humanos, parecia estar no melhor lugar possível. Mas Deus tinha outro propósito. Quando Moisés teve que fugir para o deserto, certamente ele não entendeu o motivo. Ele passou anos longe do Egito, longe de sua posição, longe daquilo que poderia ser considerado um bom futuro. No entanto, aquele tempo no deserto foi o preparo para algo grandioso. Se Moisés tivesse permanecido no palácio, nunca teria sido libertador do povo de Israel. Aquela aparente perda foi, na verdade, o primeiro passo para que Deus o levasse a cumprir seu verdadeiro chamado. Da mesma forma, o que parece um desvio na sua vida pode ser, na verdade, o caminho certo que Deus está usando para te levar ao seu destino. O tempo de espera entre uma porta fechada e uma nova oportunidade aberta pode ser difícil. A incerteza nos desafia e a ansiedade quer tomar conta do nosso coração. Queremos respostas imediatas, queremos entender o porquê das coisas. Muitas vezes, nos desesperamos, mas Deus trabalha no tempo dele, e esse tempo é sempre perfeito. Quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, ele não foi imediatamente até ele. Aos olhos das pessoas, parecia um atraso, uma negligência. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Ele chegou no tempo exato para realizar um milagre ainda maior. O que parecia um atraso era, na verdade, a preparação para um testemunho poderoso. Talvez você esteja sentindo que Deus está demorando para agir na sua vida, mas saiba que Ele está preparando algo muito maior do que você pode imaginar. Quando uma porta se fecha, muitas vezes Deus quer nos ensinar algo importante. Talvez Ele esteja te ensinando a confiar mais em Ele,
a depender totalmente da sua provisão e não da sua própria força. Ou talvez ele esteja moldando seu caráter, preparando seu coração para algo maior. Assim como um oleiro trabalha no barro, Deus está trabalhando em você. Ele está tirando o que não serve, lapidando cada detalhe, para que, quando a porta certa se abrir, você esteja pronto para entrar e viver o que ele preparou. Não enxergue os momentos difíceis como castigo, mas como um tempo de aprendizado e crescimento. Cada dificuldade pode ser uma oportunidade para você se tornar ainda mais forte na fé. Às vezes, Deus fecha portas para nos ensinar a confiar em Ele de verdade. Quando tudo está bem, é fácil dizer que temos fé, mas a verdadeira fé se prova nos momentos de incerteza. Quando não vemos saída, quando as coisas não fazem sentido, quando parece que tudo está contra nós. É nessa hora que devemos lembrar que Deus continua no controle. Ele não se surpreende com nada. Ele não é pego de surpresa pelos acontecimentos da nossa vida. Ele já sabe o que está adiante. E se uma porta se fechou, é porque ele já preparou outra. O silêncio de Deus não significa ausência. Significa que ele está trabalhando nos bastidores. Muitas vezes, nos apegamos tanto ao que queremos que não percebemos que Deus tem algo melhor. Insistimos em um caminho que já não é para nós. Nos desesperamos por oportunidades que não deram certo. Mas esquecemos que Deus sabe o que é melhor. Lembre-se de que, quando você coloca sua vida nas mãos dele, nenhum plano humano pode frustrar aquilo que ele determinou para você. As portas podem se fechar, mas as promessas de Deus permanecem de pé. Quando entregamos nosso futuro a ele, não precisamos temer. O que é seu, no tempo certo, virá. Davi foi ungido rei quando ainda era um jovem pastor de ovelhas. Mas, antes de chegar ao trono, ele precisou passar por um longo período de provação. Perseguido por Saul, precisou fugir, se esconder em cavernas, viver como um fugitivo. Imagine o que passava em seu coração. Deus me ungiu, mas por que estou vivendo isso? Mas cada batalha enfrentada, cada porta fechada, fazia parte do plano de Deus. Quando finalmente chegou o tempo certo, Davi se tornou o maior rei de Israel. Se Deus fez isso com Davi, por que ele não faria com você? Seu tempo chegará. O que Deus prometeu, ele cumprirá. E se hoje você se sente perdido, sem entender o que Deus está fazendo, lembre-se de que ele é fiel. Mesmo que as circunstâncias digam o contrário, mesmo que tudo pareça confuso, confie. Nenhuma lágrima que você derrama passa despercebida aos olhos de Deus. Nenhuma oração sua é em vão. Ele vê sua dor, ele entende sua luta, e ele já tem o caminho certo preparado para você. Apenas continue firme. Não tente abrir portas que Deus já fechou. Apenas descanse e creia, porque no tempo certo, ele abrirá o que ninguém mais pode fechar. Deus nunca nos deixa sem direção. Mesmo quando não entendemos, ele está guiando cada passo. Às vezes, ele nos permite passar por desertos para que possamos ver com clareza a terra prometida que ele já preparou. O povo de Israel passou 40 anos no deserto antes de entrar na terra que Deus havia prometido. Eles murmuraram, duvidaram, questionaram, mas Deus nunca os abandonou. Durante todo o caminho, ele os sustentou, alimentou, protegeu. O mesmo Deus que guiou Israel é o Deus que está guiando você hoje. Se ele prometeu, ele cumprirá. Mesmo quando tudo parecer sem saída, lembre-se de que Deus sempre tem uma resposta. Ele nunca fecha uma porta sem ter preparado algo muito maior para você. Às vezes, ele permite que passemos pelo vale para que possamos enxergar com mais clareza a montanha que está adiante. E nesses momentos, o inimigo tentará sussurrar mentiras, tentando te fazer acreditar que Deus te esqueceu. Mas isso não é verdade. Deus está mais perto do que você imagina. Ele está te fortalecendo, te capacitando e te ensinando lições valiosas que você só entenderá quando olhar para trás e ver como cada detalhe fez sentido. É importante lembrar que os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Nós enxergamos o agora, mas Ele vê o amanhã. Nós queremos respostas imediatas,
mas Ele age no tempo certo. Por isso, não desanime se algo não aconteceu como você esperava. A porta que se fechou pode ter te livrado de um sofrimento futuro. O caminho que não deu certo pode ter te protegido de algo que você nem imaginava. Deus vê aquilo que você não pode ver, e Ele trabalha nos bastidores da sua vida para garantir que tudo coopere para o seu bem. A espera pode ser difícil, mas é no silêncio que Deus mais trabalha. Quando parece que nada está acontecendo, é porque Ele está alinhando tudo para que, no momento certo, você receba a bênção completa. José esperou anos na prisão antes de ver sua promessa se cumprir. Davi foi ungido rei, mas precisou enfrentar muitas batalhas antes de ocupar o trono. Ana orou por muito tempo antes de segurar Samuel nos braços. O que essas histórias nos ensinam? Que quando confiamos em Deus e perseveramos, Ele nos recompensa de uma forma muito maior do que imaginamos. Se hoje você sente que tudo está parado, saiba que sua fé está sendo testada. E não é para te destruir, mas para te fortalecer. Deus não quer apenas te dar uma bênção, Ele quer que você esteja preparado para ela. Ele quer que você esteja pronto para receber tudo o que Ele tem para a sua vida sem que isso te afaste dele. Por isso, cada porta fechada é um sinal de que algo melhor está vindo. O que Ele tem para você é maior do que qualquer plano que você poderia criar. E quando a nova porta se abrir, você olhará para trás e entenderá que cada luta valeu a pena. Que cada lágrima foi regando o seu crescimento, que cada oração foi ouvida. Deus não desperdiça dor. Ele transforma cada experiência em testemunho, cada sofrimento em vitória, cada espera em propósito. O que Ele prometeu a você já está a caminho, e quando chegar, será no tempo exato e do jeito certo. Enquanto isso, continue avançando. Não pare no meio do caminho. Não desanime diante das dificuldades. Cada dia que passa, você está mais perto daquilo que Deus tem para você. Mesmo que agora pareça confuso, continue confiando. Ele está trabalhando, e quando você menos esperar, verá a mão dele movendo as circunstâncias a seu favor. Quando entendemos que Deus nunca fecha uma porta sem propósito, passamos a confiar mais na sua direção e menos na nossa ansiedade. O desespero muitas vezes nos leva a tomar decisões precipitadas, mas quando entregamos verdadeiramente nosso caminho ao Senhor, Ele nos guia com precisão. Você já parou para pensar que a porta fechada de hoje pode ser o livramento que evitará um grande sofrimento amanhã? Quantas vezes desejamos algo intensamente, apenas para descobrir depois que aquilo não era o melhor para nós? Deus, em sua infinita sabedoria, nos impede de entrar em lugares que não são para o nosso crescimento. E se, ao invés de reclamar pelo que não deu certo, começássemos a agradecer pelo cuidado de Deus? Se ao invés de lamentar as oportunidades perdidas, víssemos cada uma delas como um redirecionamento para algo maior? Muitas vezes, queremos respostas imediatas, mas Deus nos ensina que há um tempo para todas as coisas. O que parece um atraso, na verdade, é um tempo de preparo. O que parece um abandono, na verdade, é Deus nos posicionando para algo muito maior. Cada porta fechada é um convite para confiar mais, para crescer, para amadurecer na fé. A grande questão é, como reagimos quando Deus diz não? Nos revoltamos, desanimamos ou escolhemos confiar? Jó perdeu tudo, mas manteve sua fé. Abraão precisou esperar anos pela promessa, mas não duvidou. Paulo enfrentou perseguições, mas continuou pregando. Se grandes homens de Deus enfrentaram dificuldades e permaneceram firmes, por que seria diferente conosco? A fé verdadeira não se baseia apenas em portas abertas, mas também na confiança de que Deus está no controle mesmo quando tudo parece fechado. E aqui está um segredo poderoso. As portas de Deus não se abrem com força humana, mas com obediência e paciência. Quando tentamos forçar aquilo que Deus não quer para nós, acabamos nos machucando. Mas quando aprendemos a esperar em Ele, a porta certa se abre no momento perfeito, sem necessidade de empurrões ou insistências. É por isso que Deus nos ensina a descansar em Ele,
a confiar no seu tempo e a entender que Ele sabe exatamente o que está fazendo. Talvez hoje você esteja se perguntando: por que essa porta se fechou na minha vida? Mas ao invés de buscar respostas imediatas, busque a presença de Deus. Ele não apenas fecha portas, Ele nos ensina a caminhar por novos caminhos. Ele não apenas tira algo de nós, Ele nos dá algo muito melhor. Cada porta que se fecha nos aproxima um pouco mais do plano perfeito que Ele tem para nós. E quando finalmente entendemos isso, a paz invade nosso coração. Deus não quer apenas te dar um caminho, Ele quer que você confie nele durante o processo. O crescimento espiritual acontece na espera. A fé se fortalece na incerteza. E é nesses momentos que descobrimos que Deus nunca nos abandona. Ele está presente em cada detalhe, guiando nossos passos, segurando nossa mão e nos preparando para algo que nem conseguimos imaginar. Se hoje uma porta se fechou para você, lembre-se, Deus não erra. Confie, descanse, espere. No tempo certo, Ele abrirá a porta certa. E quando isso acontecer, você entenderá que tudo valeu a pena. E lembre-se, sua fé é mais forte do que qualquer obstáculo. A sua história não termina na porta fechada. Deus já preparou algo muito maior para a sua vida. Creia, persevere e não desista. O que Ele começou, Ele vai terminar. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como esse. Escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Quero ver você declarando isso com fé. E agora, neste exato momento, está aparecendo um vídeo recomendado para você. Clique nele e continue recebendo palavras que vão fortalecer a sua fé. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.